Antes de falar sobre os exercícios de equação do primeiro grau, eu queria retomar os processos do porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. Então, pelo menos, tipo, se a gente fosse pegar uma equação, por que que a gente passa um valor de um lado com o sinal oposto para o outro? A gente faz a operação inversa. Eu vou explicar, então, o passo a passo desse processo, porque ele tem sentido, tem uma lógica, e é muito mais do que você só decorar o processo de você fazer aquela coisa com o sinal oposto, você ter que ficar o tempo todo lembrando, nossa, como é que faz? Ah, isso daqui passa dividindo, passa subtraindo, passa não sei o quê. Então, eu vou só retomar a lógica por trás do processo. Então, a equação, ela implica que você tem uma coisa exatamente igual a outra. Então, se eu escrever, por exemplo, 0 igual a 0, é verdade? 0 é 0. Não tem discussão, 0 é 0. Mas se eu quisesse, por exemplo, somar 3 dos dois lados, eu posso. Vamos ver se continua. Eu vou ficar com 3 igual a 3. É verdade? Sim, ainda é verdade. Então, eu fiz a mesma operação dos dois lados e cheguei no mesmo resultado. A minha equação continua verdadeira. Não é o mesmo resultado, mas ela ainda é verdade. 3 é igual a 3. E se eu quisesse, por exemplo, dividir os dois lados por 2? Eu posso. Eu fiz. E a equação continua sendo verdadeira. Então, você percebe que se você fizer alguma coisa na equação dos dois lados, se você mexer nela inteira, você aplicar uma operação para ela inteira, você vai continuar sendo verdade aquela equação. A equação continua verdadeira. Então, se eu pegasse, por exemplo, 2x mais 3 igual a 5. O meu objetivo sempre é chegar em 1x. Eu quero saber quanto vale 1x. Porque não importa, eu não quero saber quanto. O x, vamos supor que seja um número de canetas. Eu não quero saber quantas são 2 canetas, 3 canetas, meia caneta. Eu quero saber quanto que é uma, quanto custa uma, por exemplo. Tudo vai depender do enunciado, mas geralmente a gente sempre quer chegar em 1x. É isso que a gente quer fazer. A gente tem que isolar e mexer na equação. A gente vai manipular ela dessa forma, então a gente sempre vai fazer a operação dos dois lados para chegar no x e isolar ele. Então aqui a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esse 3 aqui que está somando e passar ele dividindo para o outro lado. Passar subtraindo para o outro lado. Então, mas esse 3 aqui, eu passar ele subtraindo significa que eu tô tirando o 3 dos dois lados. Se eu tirar 3 dos dois lados, esse 3 aqui, ele vai zerar. E esse 3 aqui vai ficar menos 3. Então, eu passar ele com o sinal oposto é a mesma coisa que eu tirar dos dois lados. Só que a gente acaba escondendo esse processo porque aqui ele vai zerar. Então, aqui não vai importar. Tipo, não importa, esse lado aqui ele vai zerar. Então, no final vai sobrar menos 3. Que é o que teria acontecido se eu tivesse passado ele subtraindo. Então, ao invés de ele sair daqui e vir pra cá, na verdade eu tirei 3 dos dois lados e isso daqui é o que sobrou. Então, aqui vai ficar aqui 2x é igual a 2. E agora, de novo, eu tenho 2x. Eu quero saber quanto que é 1x. Sempre 1x. Então, o que eu posso fazer? O x está sendo multiplicado por 2. O que eu posso fazer com o 2 para fazer ele virar 1? Eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, se eu dividir por 2, tudo, esse x aqui vai ficar 1. Então, aqui ficou esse 2 aqui dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou ficar com x é igual. E aqui também, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí, eu cheguei aqui, x é igual a 1. E tudo isso fazendo a operação dos dois lados. Então, é legal a gente lembrar do porquê que a gente faz isso. Porque aí, às vezes, a gente se perde no processo e fica muito confuso. Agora, eu trouxe 2 exercícios. E, na verdade, vão ser 4 no total. Eu vou deixar na descrição, porque aí se alguém quiser fazer antes e depois conferir o resultado, fiquem à vontade. Eu que fiz da minha cabeça e inventei, não sei. Eu resolvi antes pra ter uma ideia do resultado, mas tirei da minha cabeça. Então aqui a gente vai ter
uma das operações que a gente vai precisar fazer é a distributiva. Então, a distributiva é quando você tem um número multiplicando termos em parênteses. Então, o que acontece aqui? No 5 vezes x mais 2, isso daqui a gente vai ter que fazer uma distributiva. Então, a gente vai pegar esse número que está fora do parênteses e vai multiplicar todos os termos que estão dentro. Então, eu vou começar copiando essa equação aqui embaixo, só que com os termos multiplicados. Então, vai ficar 8x mais... Aqui, esse 5 vezes x vai dar 5x. E esse 5 vezes 2 vai dar 10. Aqui vai dar 10. Essa distributiva aqui, esse sinal aqui de fora, ele multiplica também. Então, aqui eu multipliquei mais 5 vezes mais x. Aqui é mais 5 vezes mais 2. E nesse caso aqui vai ser menos 7 vezes 4, que vai dar menos 28. E aqui vai ser menos 7 vezes menos x, que vai dar mais 7x. E aí agora, o próximo passo sempre é a gente juntar tudo que é igual. Então, tudo que é número junta com número, tudo que está multiplicado por x junta com x. Então, aqui a gente vai ter esse termo aqui está multiplicado por x, esse e esse. Se a gente subtrair 7x dos dois lados, aqui, vamos tirar esse 7 aqui, passar para cá. A gente vai ficar com x. X mais 5x vai dar 6x. Se a gente subtrair 10 dos dois lados, tira 10 dos dois lados, o que acontece? Esses dois números aqui vão sumir, né? Então é por isso que geralmente quando a gente tem o mesmo número dos dois lados da equação, a gente corta porque a gente não vai mudar nada. A gente pode só tirar 10 dos dois lados e sumiu. Então a gente corta. E aí do outro lado vai sobrar menos 28. E agora, como eu quero saber 1x, eu vou dividir os dois lados por 6. Ou passar o 6 dividindo. E aí, nesse caso aqui, a gente vai chegar em menos 28 sobre 6. Mas a questão é que a gente nunca vai aceitar isso como resultado, porque a gente sempre quer chegar na fração irredutível. Então, é um ponto que a gente não consegue mais mexer naquela fração. Aqui, a gente ainda consegue, por exemplo, dividir tanto em cima quanto embaixo por 2 e chegar numa fração menor. A gente quer sempre a menor. Aqui eu poderia, por exemplo, se eu dividir em cima e embaixo por 2... Vocês concordam que aqui também não tô mexendo nesse lado aqui da equação, se eu dividir em cima e embaixo por 2, porque se eu divido tanto em cima quanto embaixo por 2, no final dá 1. Porque o que eu tô fazendo é essa equação aqui, eu tô multiplicando por esse número aqui. Meio sobre meio dá 1. Então eu não tô afetando a equação, eu não precisaria mexer nesse x aqui, eu consigo fazer essa operação sem afetar o outro lado. Então aqui, se eu fizer isso, 28 dividido por 2 dá 14. E aqui, o 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, esse é o nosso x. É o que a gente chegou. Agora, eu trouxe um outro exemplo, que aqui já tem uma fração pronta já aqui. Então, a questão é que a gente nunca vai querer essa fração ali solta. A gente tem que sumir com ela, porque a gente não consegue fazer nenhuma operação com ela ali. Ela está atrapalhando. Então, para a gente sumir com esse dividido por 3 aqui, o que a gente pode fazer? Multiplica tudo por 3. E lembra, a gente pode multiplicar tudo por 3 porque não vai afetar a equação. A gente viu que continua sendo igual. Então, aqui a gente tá vendo, eu multipliquei tudo por 3. Então, ficou 3x menos 3 igual a 2 vezes 3 sobre 3. E 3 sobre 3 dá 1. Então, esse 3 aqui de baixo vai sumir. E aí, eu fiquei com 3x menos 3 igual a 2. Esse menos 3 aqui, eu posso tirar ele e passar ele para o outro lado, que eu passo somando. Então, 2 mais 3 dá 5, então aqui eu vou ficar com 5. Agora, esse 3 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, x é 5 sobre 3. A questão é que eu vou sempre tentar deixar nessa forma aqui.
a equação. Eu nunca quero deixar, por exemplo, assim, com uma soma e multiplicação aqui do mesmo lado. Isso daqui não é ideal, porque eu não consigo depois passar o número dividindo para chegar no 3, no x. Porque o x ele vai estar sempre multiplicado por algum outro número. E ele estando multiplicado por outro número, no final eu vou precisar passar dividindo. Mas eu não posso dividir, por exemplo, aqui, eu não poderia passar, já dividir esse lado aqui por 3 e chegar em x. Eu tenho que dividir tudo por 3. Então essa é a questão, a gente sempre tem que deixar o x isolado de um lado e o número isolado do outro. Então esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai chegar aqui em 5 sobre 3. Agora eu compliquei um pouco mais. Eu vou colocar tem frações com denominadores diferentes agora. Então aqui, por exemplo, não é mais igual a outra que só tem um 3, então a gente multiplica tudo por 3, some todas as frações. Aqui a gente vai ter um 5 e um 2. Para assumir com o 5 e o 2, nesse caso, a gente vai precisar multiplicar essa equação por um número que dividido por 5 e dividido por 2 vai dar um número inteiro. Esse número vai ser o MMC, que é o menor múltiplo comum. Se a gente vai pegar a tabuada do 2 e do 5, a MMC é 10. É o menor múltiplo comum entre 5 e 2. Se eu multiplicar a equação inteira por 10, eu vou colocar aqui. É importante também saber que esse sinal aqui de menos é como se tivesse um parênteses aqui, tá? Então, ele não vai sempre estar escrito, mas é como se tivesse um parênteses aqui. Esse menos está na fração inteira, não só no x. Então, eu vou multiplicar tudo por 10. Agora, o que vai acontecer? Esse 10 aqui, dividido por 5, vai dar 2. Então, esse 10 aqui dividido por 2 vai dar 5. E esse 10x aqui fica 10x. Então, agora eu vou transcrever embaixo e fazer a distributiva. Então, aqui tá 2 vezes x e 2 vezes menos 2. Então, aqui vai passar como 2x menos 2 vezes 2, que dá 4. Agora aqui vai ser menos 5 vezes x e menos 5 vezes menos 6. Porque esse 5 aqui é como se ele estivesse aqui na frente também. Ele não importa o lugar que ele tá. Ele tá multiplicando esse parênteses. Então, tanto o 5 quanto o sinal de menos estão multiplicando esse parênteses. Como se ele estivesse sendo multiplicado por menos 1 e por 5. E menos 1 vezes 5 é menos 5. Então, a gente pode só multiplicar tudo por menos 5. Então, aqui vai ser menos 5 vezes x, que vai dar menos 5x. E menos 5 vezes menos 6 vai dar 30. Positivo. E aqui 10x. Aí agora a gente junta tudo que é x de um lado e tudo que é número do outro. Nesse caso aqui, é mais fácil a gente passar o x pra lá. Eu sempre gosto de deixar o lado do x positivo. Sei lá, tem gente que prefere deixar o x do lado esquerdo ou do lado direito. Eu gosto de deixar ele positivo porque é mais fácil. Então aqui, se eu passar esse x daqui pra lá, ele vai ficar positivo. Então esse 5 aqui ele passa somando, então vai ficar mais 5. E esse 2 aqui vai passar subtraindo. Então 5 menos 2 dá 3. Então ele vai passar 3x pra cá. Então vai ficar 13x. Desse lado aqui a gente vai ficar com 30 menos 4. 30 menos 4, 26. E aí agora eu quero sumir com esse 13, porque eu quero saber 1x. Então eu divido os dois lados por 13. E aí eu vou chegar aqui, e de novo, isso daqui é a questão da fração irredutível. Porque 26 sobre 13 eu poderia deixar assim. Mas você concorda que eu poderia dividir os dois lados por 13 e chegar em 2? Os dois lados, em cima e embaixo por 13. E eu vou chegar em 2. Porque 26 dividido por 13 dá 2. Então, dá isso daqui. Aqui na D, eu coloquei de novo outra questão com frações de denominadores diferentes. Então, a gente vai achar o MMC de 2 e 3, que nesse caso vai ser 6. Quer dizer, não nesse caso, né? Sempre é 6. Então, a gente vai multiplicar tudo por 6. Seis dividido por 2 dá 3. 6 vezes 7 deixa assim. 6 dividido por 3 vai dar 2. Aqui, 3 vezes 5 vai dar 15. 3 vezes x vai dar 3x. 6 vezes 7 é 48, então menos 48. E aqui vai ser 2x.
Aí o que eu vou fazer? Eu prefiro passar esse 2x pra cá e passar esses números aqui pra esse lado, porque aí o x já fica positivo. Se eu subtrair 2x dos dois lados, eu vou chegar em x aqui. Então aqui vai ficar com x igual 48 menos 15, que vai dar 33. Eu acho. Se tiver errado, calma, 48. Menos 10, 38. 8 menos 5, 3. É pra dar 33. Então é isso. Então é lembrado que a gente passar um número pro outro lado com a operação oposta é a gente fazer a mesma coisa dos dois lados. Só que um lado ele vai zerar ou ficar igual a 1, no caso da divisão, por exemplo, e do outro lado ele vai sobrar. Então aí o que sobra é aquilo que a gente pega como se ele estivesse passando pro outro lado, porque ele vai ter o mesmo valor. E aí tem a questão da distributiva, que o sinal ele também vai multiplicar. Então, quando tiver o menos à frente, se estiver sendo multiplicado, aqui nesse caso, por exemplo, por menos 5, então o menos 5 multiplica um, menos 5 multiplica o outro. Multiplica a fração inteira. E a questão dos denominadores diferentes. Então, a gente tem que sempre achar o MMC e multiplicar a equação inteira, porque a gente sabe que isso não vai afetar. Multiplica a equação inteira e aí você resolve normal, igual a gente fez antes.